Eu quero que você se coloque em pé, reverência à palavra de Deus, e nós vamos ler Salmo 128, da palavra do Senhor. Salmos de romagem, Salmos 128. Amém? Todos acharam? Está aí, projetado já nas nossas telas. Diz assim, olha: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Diga amém. Pai, essa tua palavra fala, Senhor, ao nosso coração. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar de ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos digam amém. Se assente aí no seu lugar, dando graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Ora, Deus, que você tenha sempre prazer de estar na casa de Deus. A palavra nos fala desse Salmos, um cântico de romagem, um cântico dos degraus que o povo de Israel cantava. Fala sobre a felicidade no lar, o temor de Deus, para ter uma vida frutífera com Deus. Fala comigo, uma vida frutífera com Deus. Os puritanos, na antiguidade, diziam que esse salmo, ele via como o manual da família cristã. Era um manual de vida. Ele se divide em pelo menos 3 partes. Primeiro ele vai falar da bênção familiar, depois da bênção pessoal primeiro, depois a bênção familiar e por último a bênção nacional, a bênção de Israel, a bênção das nações e a bênção geracional, das nossas gerações. Ele começa primeiro falando da bênção pessoal. Ele diz que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Talvez esse seja o maior segredo para uma vida frutífera, uma vida de produção, uma vida de resultados. Na verdade, cada um de nós deveríamos nos esforçar para viver uma vida de temor do Senhor na nossa casa, no nosso lar, porque esse é, sem dúvida alguma, o avivamento mais duradouro que pode existir. Nós, antes de pregarmos fora, nós precisamos pregar dentro de casa. Cada um de nós aqui, estarmos sempre com a convicção de que nós tememos a Deus. E por isso, na nossa casa, nós fazemos dela também um altar. Porque acredite, quando você é reprovado na família, você será reprovado na sua vida. É Moody que dizia que o lar temeroso é uma pequena igreja. A sua casa é uma pequena igreja. O primeiro lugar para nós ministrarmos é na nossa casa. Por isso, aqui na nossa igreja nós temos as casas de paz. Daqui a pouco nós teremos formaturas de casa de paz. E seria muito bom que todos aqui tivessem o bom costume, hábito, mas sobretudo a reverência de se lembrar do Senhor ao levantar,
ao reunir-se, a sentar-se à mesa com a sua família para comer, se lembrasse de agradecer a Deus, de celebrar ao Senhor por isso. Por isso, que a pergunta que Deus quer fazer para nós hoje é como você está cuidando da sua pequena igreja que é a sua casa. Nós estamos na série Faça da sua casa uma oficina dos céus. E se nós queremos que a nossa casa tenha resultado, tenha vida frutífera, nós precisamos andar debaixo do temor do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que teme a Deus, e acredite, temor do Senhor é diferente de medo. Temor do Senhor tem a ver com reverência, com respeito, com obediência. Medo afasta, você corre, você foge. Mas quando você teme, você tem reverência. Então, quando você está ministrando na sua casa, abençoando a sua esposa, abençoando os seus filhos, os filhos pedindo a bênção dos pais, honrando os pais, você está temendo a Deus. Uma vida frutífera começa, sem dúvida alguma, com uma vida regada na obediência e numa reverência sincera ao Senhor. Então, o maior avivamento não é um evento que você participa, mas é a forma como você anda no temor do Senhor. É como o temor de Deus governa a sua casa. Então, querido, infelizmente, existem muitas pessoas que agem como descrentes, que às vezes até vêm à igreja, mas as suas atitudes não correspondem à atitude de alguém que teme a Deus, alguém que honra ao Senhor. Às vezes, há pessoas que agem piores do que aqueles que são descrentes. Por mais paradoxal que possa parecer isso, infelizmente isso é uma realidade. O que Deus espera de nós é um coração sincero, que adore a Deus. Porque tem gente que não se importa com Deus na hora de tomar as suas decisões, na hora de quebrar alianças, na hora de deixar que as suas vontades, os seus desejos, falem mais alto do que a vontade do Espírito Santo na sua vida. Tem gente que serve a si mesmo, e ela está por conta própria. Adoração não é apenas cantar canções, como nós cantamos aqui, e isso é bom, é maravilhoso, Deus se agrada. Mas uma adoração verdadeira é dizer: ó Deus, faça a sua vontade. Deus, eu estou pronto para te obedecer, eu estou pronto para te honrar, e eu quero apenas saber o caminho. Então, o primeiro segredo para uma vida frutífera é a bênção pessoal. Fala comigo, pessoal. E pessoalmente, querido, isso passa pelo temor a Deus, por andar nos seus caminhos. É por isso que a palavra vai falar lá no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Sabe, querido, em nome de Jesus, que nessa noite você guarde isso. Esse salmo está falando primeiro da bênção pessoal. Segundo, ele está falando da bênção familiar. E na bênção pessoal, ele fala também do trabalho. O versículo 2 ele diz assim: olha, do trabalho das tuas mãos comerás. E tem muita gente, querido, que acha que o trabalho
é penoso, que o trabalho é um castigo. Tem gente que chega segunda-feira e fala, mas que isso, segunda-feira, irmãos? Glória a Deus que chegou a segunda-feira e você tem um trabalho. Sabe, nós não podemos enxergar o trabalho como uma maldição, mas trabalho é bênção na nossa vida. Deus deixou o jardim do Éden para que Adão cuidasse dele. É claro que depois do pecado, houve coisas piores que vieram dificultar. Mas é na nossa fidelidade a Deus, que do trabalho das suas mãos você vai comer, você vai ser abençoado. A Bíblia diz, em Isaías 65, 21, está escrito, que edificarão casas, habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Eu quero profetizar, querido, em nome de Jesus, que você vai comer do fruto do seu trabalho. Você não será privado de trabalhar. Amém? Porque nós temos que entender, irmãos, que quando nós estamos trabalhando também, nós estamos honrando a Deus. Nós temos que fazer do nosso trabalho a nossa vocação, o nosso propósito de vida. Então, eu dizia, esses dias, numa dessas lives aí, que alguém falava que, se você tiver que ser um faxineiro, alguém que trabalha na limpeza, alguém vai passar por ali e falou assim, olha, aqui passou um homem que é alguém maravilhoso, que faz com dedicação, tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças, faça o seu melhor, porque quando você encontra o propósito para viver, quando você encontra um propósito no seu trabalho, você encontra a sua responsabilidade, e a sua responsabilidade é o seu trabalho. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Amém? A sua responsabilidade é o seu trabalho, aquilo que Deus colocou para você. Então isso não pode ser penoso, isso não pode ser visto como um castigo, mas tem que ser visto como um chamado, como um propósito. Então onde você estiver, faça com que aquilo glorifique ao Senhor. José esteve em vários postos, e em todos os postos que ele teve, ele foi treinado para um outro momento na vida dele, seja na casa de Potifar, seja na cadeia, sempre ele se destacava. Nós precisamos entender isso, sabe, irmãos? Você encontra um propósito no seu trabalho, mas com certeza, querido, quando você não encontra propósito no trabalho, encontra propósito no prazer, oh querido, você vai viver longe daquilo que Deus te chamou, porque Deus espera que você, tudo que você fizer, faça conforme para Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim, olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Quem está comigo, diga amém. Então tudo que você for fazer, querido, faça com todo o seu coração, não para homens, mas como se você estivesse fazendo para Deus. Sabe, irmãos, quando você faz isso, o trabalho deixa de ser um castigo e passa a ser um propósito. Então eu estou limpando isso aqui com um propósito. Quem está comigo, diga amém. E o propósito é glorificar a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então que o seu trabalho glorifique ao Senhor. A palavra nos ensina, cada um, Paulo escrevendo, ele diz, cada um permaneça naquilo para o qual foi chamado. 1 Coríntios 7:20, está escrito, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Então, faça da sua vocação o seu chamado, e aí você vai experimentar. O seu trabalho não vai ser penoso, mas o seu trabalho vai honrar Deus. O seu trabalho honra a Deus. Se Ele é o seu chamado, a sua vocação, então Ele vira a sua adoração, porque tudo que façais, façais para a glória de Deus. Amém? Então o seu ofício, o seu serviço, seja
na escola como professora, seja na construção que você está edificando, seja como advogado, como médico, seja como metalúrgico, onde for, querido, você vai fazer para Deus. E aí você vai aprender a desenvolver disciplina, respeito, honra, com horários, sabe? E você vai aprender a importância de servir. Sabe para que nós fomos chamados, irmãos? Para servir uns aos outros. Jesus vai dizer que maior é aquele que serve. Maior é o que serve. Quando nós falamos de ministro, quando nós falamos ministro do Evangelho, é aquele que serve a palavra. O primeiro ministro da Inglaterra é o primeiro servo. Então, ministrar é servir. Cada um de nós deveríamos estar servindo. Quando você faz isso, a sua vocação, quando você dá atenção à sua vocação, ao seu chamado, isso vai integrar o seu altar. Então, na sua casa, você está demonstrando temor ao Senhor, na sua vida pessoal. No seu trabalho, você faz dele um sacerdócio. Então, na sua profissão, seja um artista, seja, sabe, um mecânico, um pregador, serve a Deus quando está no seu chamado. Esse é o sacerdócio de todos os santos. O que você faz é o sacerdócio de Deus na sua vida. Portanto, querido, faça bem feito e faça para os outros. Amém? Faça bem feito e faça para os outros. E você vai viver uma vida frutífera. Versículo 3 e 4, ele vai falar que a tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. A esposa tem um papel fundamental na casa. Amém, irmãos? Eu sempre falo que toda mãe é quase que uma médica na família. Eu estou com algum problema, só falar com a minha esposa que ela sabe o remédio que eu tenho que tomar. Tem uma pastora, amiga nossa, lá de Rio Preto, e o filho dela é médico, e a nora dela é médica também. Pô, tem bastante médico na sua casa. Ela falou, tem bastante médico, mas o médico de casa sou eu. Meu filho está lá no consultório, ele está com dor de cabeça. Mãe, eu estou com dor de garganta, o que eu tomo? Ela que prescreve o medicamento para ele. Toma isso, filho, não vai tomar aquilo lá não. A mãe do médico. Toda mulher quase é um médico. Por isso que lá na Sunamita, quando o filho começa a passar mal, começa a falar, ai minha cabeça, ele manda para a mãe. E a mãe sabe buscar a resposta, cuidar do filho. Sabe, irmãos, as mulheres têm um papel fundamental. Na palavra a gente vai ver que o ministério de Jesus era sustentado por mulheres. Essa igreja quadrangular foi fundada por uma mulher. A palavra diz aqui que a tua esposa será como videira frutífera, sabe? Ela tem um papel central na fertilidade, tanto na fertilidade física, como espiritual, como emocional. E a Bíblia diz que os teus filhos serão como rebentos de oliveira. Oh, querido, filho fala de legado. A palavra vai dizer, lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 6, que a coroa dos velhos são os filhos. Os filhos são a coroa dos velhos. E a glória dos filhos são os pais. Sabe, queridos, a palavra nos mostra a nossa descendência. A Bíblia diz que Jó, ele viu até a 4ª geração. O Salmo 128 vai falar de você ver o filho dos seus filhos ter neto. Está falando da continuidade, está falando do legado, está falando de perpetuar a aliança, está falando de perpetuar aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, querido, que a sua descendência será poderosa na terra.
Salmo 112, 4. A tua descendência será poderosa na terra, será abençoada, em nome de Jesus. Sabe, você vai viver. Então, a família é o lugar onde a fé é cultivada e é transmitida. Amém, irmãos? E o texto termina dizendo: paz seja sobre Israel. O texto está falando a palavra shalom, termo hebraico shalom, ele tem vários significados. Integridade, está falando sobre completude, está falando sobre ser completo, ser inteiro. Isso é a palavra paz, a palavra shalom. É uma palavra que muitos traduzem até como nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu não sei o que está quebrado na tua vida, meu irmão, mas em nome de Jesus, se você temer a Deus, se você honrar ao Senhor, oh querido, em nome de Jesus haverá shalom, paz na tua vida, na tua casa, na tua família. Sabe, irmãos, esse salmo, ele começa com uma bênção na casa, mas ele vai terminar com uma bênção sobre Jerusalém, com uma bênção sobre Israel, sobre a nação. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos abençoar as famílias. Quem está comigo, diga amém. Abençoar as casas. Para você abençoar a sua casa, primeiro vocês têm que estar abençoado você mesmo. Você tem que cuidar da sua vida. Em quem você tem colocado a sua confiança, quem você tem honrado. Acredite, irmãos, honrar a Deus vale muito a pena. Você honra a Deus quando você honra a sua esposa, quando você honra seus filhos, quando você honra os seus pais. José era alguém que aprendeu a honrar a Deus. E como que ele honrou a Deus? Quando ele disse não para a esposa de Potifar, que talvez seria mais fácil para ele, porque com certeza era uma mulher bem cuidada, talvez uma mulher muito rica, que tomava banho com especiarias, bem vestida, bem cheirosa, que talvez até fosse maltratada pelo marido, que talvez até o marido tivesse outras histórias. Mas quando ela intenta deitar-se com José, ele fala: eu não posso desonrar o meu senhor Potifar, que me confiou a casa dele, e eu não posso mais que isso, desonrar a Deus. Então quando você teme a Deus, querido, você vai honrá-lo. Quem está comigo, diga amém. E Deus deu vitória para ele. Davi era alguém que aprendeu a honrar o Senhor. É por isso que Davi vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pagarei os meus votos. Eu quero honrar a Deus. Honre a Deus, honre seus pais, honre a sua família. Sabe, queridos? E aqui, o texto que nós lemos, ele vai falar, no final do versículo, ele vai dizer: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os seus dias da cidade, e vejas os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Conserta primeiro ele, conserta a família, e vai ver uma bênção na cidade, e a paz na nação. Um dia, um professor de geografia estava corrigindo algumas provas, ele tinha muitas provas para corrigir, e ele estava com um filho pequeno, que era bastante hiperativo, e estava incomodando, e ele estava tendo dificuldade para corrigir as provas, porque o filho vinha toda hora incomodá-lo. Então ele teve uma ideia, e ele falou assim: poxa, aqui tem um quebra-cabeça, com todas as partes do mundo aqui, de todas as nações. E ele falou para o filho: filho, olha, aqui tem o quebra-cabeça do mundo, então você vai ter que montar esse quebra-cabeça. E ele pensou: agora eu vou ter tempo para corrigir. Logo ele começa a corrigir as provas, eu vou estar tranquilo. Mas rapidamente o filho voltou com todo o quebra-cabeça montado, a asa no lugar certo,
América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, cada um no seu lugar, cada continente no seu devido lugar, totalmente acertado. Ele ficou impressionado. Falou: filho, mas você conhece bem geografia, como que você conseguiu montar tão rápido esse quebra-cabeça? Você sabia onde estava cada país, cada estado aqui, como que você consertou isso? E aí o filho respondeu para o pai, falou: não, pai, é que eu olhei do outro lado, eu vi que do outro lado tinha uma família, com algumas crianças, alguns filhos, o pai e a sua mãe, e eu vi que então eu vi que aquela família estava ali, e eu consertei a família. Quando eu consertei a família, eu virei do outro lado, eu consertei o mundo. Sabe, querido, quando nós sararmos as famílias, quando nós abençoarmos a nossa vida, nós vamos consertar a sociedade, nós vamos consertar a nação, nós vamos consertar esse país, e esse país será abençoado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, esse salmo, ele começa com a casa, mas ele termina com a cidade, ele termina com a nação, e em nome de Jesus, essa sociedade será melhor, porque você já se decidiu a honrar a Deus. Quem está aqui nessa noite disposto a honrar ao Senhor, diga aleluia, diga graças a Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça, querido, e eu quero que você, aí onde você está, eu quero que você faça uma oração comigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei o que está quebrado, eu não sei o que está faltando, mas um dos nomes de Deus é Jeová Shalom, é o Yahvé Shalom. Esse é o nome de Deus, sabe? Ele é o Deus da paz, Ele é aquele que conserta tudo. Hoje o Senhor tem um chamado para mim e para você, querido. Ele diz na sua palavra: eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Uma vida frutífera só é possível quando você está com Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada filho teu aqui. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Fala assim: Senhor, hoje eu quero andar nos teus caminhos. Senhor, eu quero temer a Ti com toda a minha alma. Senhor, eu desejo entregar a minha vida, os meus caminhos a Ti. A partir de hoje, a minha caminhada não será estéril, mas será frutífera. Senhor, a partir de hoje, eu sou Teu e Tu és meu. Jesus, recebe a minha vida, porque eu sei que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A partir de hoje, eu decido honrar, respeitar e temer o Teu nome, e eu sei que a minha vida é mudada, a minha família é abençoada, e eu creio que verei os filhos dos meus filhos e a paz sobre essa nação, em o nome de Jesus. Só você que crê, aplauda e glorifica Jesus bem forte. Adora a Deus. Querido, eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, em nome de Jesus. E nós vamos ter o batismo agora. Nós vamos fazer o batismo. Mas antes eu gostaria de saber se você está aqui hoje. E quem sabe você tem vivido uma vida irreverente. Uma vida irreverente é uma vida de quem não tem reverência. Reverência a Deus. De alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou de alguém que nunca se decidiu por Jesus de verdade, que nunca se entregou a Ele de verdade. Eu gostaria que toda a igreja fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, enquanto o Ministério de Louvor adora a Deus com uma canção. Eu quero que você medite nessas palavras, querido. Quem sabe essa foi a primeira vez que você fez uma oração dizendo que você quer temer a Deus. Quem sabe essa foi a primeira vez que você declarou que você
crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se há pessoas aqui que nunca tinha feito uma oração como essa, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se essa foi a primeira vez, querido, eu quero abençoar você aí, aonde você está. Acredite, meu irmão, você não é apenas um número a ser contado, mas você é uma vida preciosa, uma vida que tem um propósito, que tem um chamado, que tem uma vocação. Aquilo que nós fazemos com a nossa vida depende das nossas escolhas. Se você nunca tinha feito uma oração como essa, e você fez hoje pela primeira vez essa oração, declarando Jesus como Senhor, declarando Jesus como aquele que você quer temer e quer honrar, eu quero que você levanta a sua mão direita, onde você estiver aí, eu vou orar por você. Temos algumas mãos levantadas aí, temos uma mão levantada. Se você quiser, querido, levanta sua mão direita bem alto, eu vou orar por você. Temos uma, duas mãos levantadas, três mãos. Levanta bem alto a sua mão, só você que nunca tinha feito essa oração está fazendo hoje. Não sei se tem alguém na galeria, não estou enxergando. Se tiver alguém, querido, em nome de Jesus, hoje eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está perto de alguém que levantou a sua mão aí, você é da igreja, traga essa pessoa aqui à frente, em nome de Jesus, que 1 minuto eu quero orar por ela. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus, toda a igreja com seus olhos fechados. Aleluia. Fica em espírito de oração. Nós vamos abençoar cada vida aqui, querido. Sua vida não é um número contado na sociedade, mas Deus tem um propósito único na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Deus tem uma bênção inédita na tua vida. Honre a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, querido. Há pessoas aqui. Aleluia. Pode vir mais à frente. Pode vir mais à frente aqui, em nome de Jesus. Pode vir mais à frente. Nós vamos orar por vocês. Aleluia. Toda a igreja, feche seus olhos. Eu quero que você que está aqui à frente, com seus olhos fechados, queridos. Os pastores vão me ajudar a orar por vocês, vão abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus, essa não é uma decisão que você está tomando, sabe, da sua própria vontade, mas é o Espírito Santo que está ardendo no teu coração. É o Espírito Santo que está falando contigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, essas vidas agora, Pai, como pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Pai, com aquela tinta que jamais se apaga, com o sangue do Cordeiro. Meu Deus, em nome de Jesus, está escrito, ó Deus, que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. E eu declaro, Deus, essas vidas a partir de hoje são tuas, Pai. Ó Deus, o inimigo não tem poder sobre essas vidas. Ó Deus, escreve esse nome no livro da vida com aquela tinta que jamais se apaga, com o sangue do Cordeiro. Pai, eu os abençoo. Eu declaro, Deus, que a partir de hoje nenhuma palavra maldita, nenhuma maldição hereditária tem poder sobre essas vidas, Deus. Essas vidas pertencem ao Senhor. Aleluia. Os pastores, abençoa aí em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Espírito Santo, arde agora nesse coração, vai libertando, vai curando, meu Pai. Não tem nenhuma amarra, nada que tenha poder sobre essas vidas. Eu as abençoo, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, essas vidas transformadas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Glorificaremos ao Senhor. Aleluia. Minha casa, Aleluia. não será abalada em Cristo. Está alicerçada em nós. Glorificaremos ao Senhor. Aleluia. A rocha em quem minha casa está firmada é Aleluia. Ele.
tem uma bênção única na vida de vocês. Vocês se decidiram por Jesus. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a sua boca confessares, em seu coração crer que Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Vocês confessaram Jesus. Mas a palavra diz, em Marcos 16, 15, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Dá para colocar aí para mim? Marcos 16, 16. Dá para colocar? Quem crê e for batizado será, mais uma vez, quem crê, mais uma vez, mais uma vez, quem crê e for batizado será salvo. Sabe, irmãos, se você nunca desceu as águas do batismo, nós vamos ter batismo aqui na nossa igreja. Talvez você fale assim, mas eu não estou preparado ainda, eu não estou pronto ainda. Sabe, querido, o batismo é o começo de tudo. Depois vem o resto. Amém? Depois vem o resto. A Bíblia diz que Pedro pregou num dia, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Eu te pergunto, será que no meio daquelas pessoas tinha gente com a vida torta? Tinha gente com casamento desajustado? Mas a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 ao 20, a Bíblia diz para nós irmos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto você tem mandado. Então primeiro batiza e depois ensina. Então se você está aqui hoje, você já disse sim para Jesus, só falta agora um passo de fé. Nós temos aqui água aquecida, preparada, temos roupa, temos toalha, temos tudo aqui, tudo preparado para o batismo, tudo pronto para você. A Bíblia diz que certa vez Filipe estava pregando para o eunuco, e o eunuco ouviu a palavra de Deus e ele disse, olha, eis aqui água, o que impede que seja batizado? A pergunta é, o que te impede que seja batizado? Nada pode impedir. Eu queria saber, se você está aqui hoje e Deus tem falado no seu coração, querido, nós vamos ter batismo agora aqui, e eu quero convidar você para descer as águas do batismo. Se você está e tem essa disposição, eu quero que você, num ato de fé, tira o seu sapato aí, se você puder, tira o seu sapato e suba aqui no altar que eu vou orar por você. Se tiver alguém que queira descer as águas do batismo hoje aqui, você pode tirar você está escolhendo o céu. Se você não era batizado ainda e quer se batizar hoje, tira o seu sapato num ato de fé, suba aqui no altar que eu vou batizar você. Se você estiver aí no banco e não é batizado ainda, querido, você pode sair do seu banco, correr aqui à frente, que nós vamos descer as águas do batismo. Se tiver alguém, não perca essa oportunidade. Nós temos uma vida aqui que vai batizar. Vem cá, querido, vem cá que eu vou orar pela sua vida. Vem cá, essa querida aqui vai ser batizada. Nós vamos fazer o batismo dela aqui hoje. E eu sei que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Amém, irmãos? É uma festa no céu. A Bíblia diz que uma alma vale mais você ganhar a sua alma do que o mundo inteiro. Então se você está aqui hoje, aleluia, louvado seja Deus do Senhor, pode aplaudir Jesus, pode glorificar a Deus aí, sobe aqui, querido, sobe aqui, aleluia, glória a Jesus. Se você está aí, não perca essa oportunidade, vem aqui, querido, vem aqui que nós vamos descer as águas do batismo, aleluia. Os pais estão aí? Quantos anos você tem, querido? 12? Amém. Seus pais estão aí? Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Tira o sapato aí, querido. Tira o sapato, sobe aqui. Aleluia. Glória a Deus. 12 anos, vai se batizar. Glória a Jesus. Se tiver mais alguém, se você está aqui ou aí no seu banco, onde você estiver, querido, há uma unção de Deus aqui. Há uma festa no céu hoje. Em nome de Jesus. Há uma festa no céu. Oh, querido, nós vamos mudar esta nação. Eu declaro bênção na tua casa, na tua família. Se você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. Como é que é o seu nome, querido? Pamela. Pamela, Deus tem uma bênção poderosa na tua vida, na tua casa, na tua família. Qual é o seu nome? Arthur, nome de rei, nome de vencedor. Cadê sua mãe? A mãe está ali? Glória a Deus, Arthur. Parabéns pela sua decisão. É essa a melhor decisão na sua vida, em nome de Jesus. E você, a Luísa, que é uma bênção na nossa vida já, que vai descer as águas do batismo. Queridos, em nome de Jesus, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém, queridos? Amém. Eu quero que toda a igreja se coloque em pé.
nós vamos orar por essas vidas aqui, nós vamos abençoá-los em nome de Jesus, aleluia. E essas vidas que estão aqui, depois você vai acompanhar a nossa recepção ali, depois que nós orarmos, e você vai dar o nome para eles, que nós queremos orar pela vida de vocês. Está nas mãos aqui à frente, nós vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a vida da Luísa, abençoa, Deus, a vida da Pâmela, do Arthur, meu Pai, essas vidas que hoje tomaram a melhor decisão da história da vida deles. Pai, vai ficar aqui, Senhor, a velha mulher, o velho homem, e vai nascer, ó Deus, uma nova vida para Ti. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo na vida deles. Eu os abençoo, Pai, em o nome de Jesus, e para a glória do Senhor, Pai. Também essas vidas que estão aqui, Senhor, nós abençoamos, liberamos, para viver o melhor tempo da história da vida delas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda e glorifica Jesus bem forte. Aleluia. Vocês podem se preparar. Em nome de Jesus, acompanhe ela ali, ó, por favor. Amém. Pastor Jones vai ministrar uma canção, vai cantar o hino oficial da igreja. Vamos adorar ao nosso Deus. Você pode adorar o Senhor comigo? Se coloque em pé, levante as suas mãos aos céus. Família.